Bíblias em João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos responderam-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O tema da nossa reflexão nesta noite, por alguns minutos, será o seguinte: proclame Jesus. Vamos todos repetir: proclame Jesus. Mas está fraco. Proclame Jesus. E aí nós vamos explicar primeiro o que significa a palavra proclamar. Proclamar significa declarar publicamente, em voz alta e com solenidade. Significa também anunciar. Repetindo, proclamar significa declarar publicamente, em voz alta e com solenidade. Significa também anunciar. Proclamar significa declarar enfaticamente, afirmar, asseverar. Portanto, nós devemos proclamar Jesus, declarar Jesus publicamente, em voz alta e com solenidade. E por que isso? Nós vamos verificar que no Novo Testamento, como de uma forma geral a Bíblia, a essência da pregação, o Evangelho, a essência do Evangelho se resume a uma pessoa, Jesus. E nós vamos ver alguns textos aqui, onde a proclamação de Jesus era colocada no centro daqueles que pregavam. Vamos ver logo João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nesse versículo que nós acabamos de ler, vai para a origem, para o Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que é que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, aqui esse texto remete ao Gênesis, remete à origem. Daí a palavra no princípio. Princípio significa Gênesis, significa origem. E em João capítulo 1, versículo 14, nós encontramos exatamente a pessoa de Jesus. Quem é Jesus?
João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, quem foi que se fez carne? O Verbo. Quem é o Verbo? Deus. Portanto, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Em João capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Tomé, ele faz uma declaração de fé. João capítulo 20, versículo 28. Essa declaração dirigida a Jesus. Veja o que é que o apóstolo Tomé diz. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Repetindo, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, mais uma vez é colocado Jesus como o centro da proclamação do Evangelho. O centro da proclamação do Evangelho é Jesus Cristo. Nós devemos fazer as obras sociais, devemos fazer muitas coisas, mas o fundamental do Evangelho deve ser proclamado no mundo inteiro, e a palavra-chave é Jesus. Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E acompanhe o que é que diz. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos ler novamente, aprofundando um pouquinho o que nós acabamos de ler, para colocar dentro das nossas mentes e dos nossos corações, porque nós devemos proclamar Jesus. Veja o que é que diz aqui, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Jesus. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E aí ele define este quem? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira carta de João 5:20. Agora nós vamos para Romanos, capítulo 9, versículo 5. Romanos, capítulo 9,
versículo 5. E aí, essa fração desse texto diz o seguinte: de quem são os patriarcas? E de quem descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Repetido. De quem são os patriarcas? Aí rememora os patriarcas do Antigo Testamento: Abraão, Isaac, Jacó. De quem são os patriarcas? E de quem descende? Isto é, qual a genealogia do Cristo, segundo a carne? E aí diz a respeito de Jesus: o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, proclamando a pessoa de Jesus e dizendo quem é Jesus, qual a sua descendência. E agora nós vamos para o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, mais uma vez, o foco, a proclamação, a pessoa de Jesus. Os apóstolos, eles poderiam falar de muitas obras sociais, de muitas coisas que eles tinham feito, mas eles tinham um norte, eles tinham um foco, e o foco, a essência do Evangelho é Jesus, e nunca nós devemos perder essa essência. Nós, como cristãos, temos obras sociais no mundo inteiro, mas a maior obra é a obra da salvação. É uma pessoa aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque ele pode ter tudo nesse mundo e ir para o inferno. Então, a grande obra que uma pessoa pode fazer é colocar no seu coração Jesus Cristo. E para isso, nós devemos proclamar Jesus, pregar Jesus, dizer para as pessoas sobre Jesus. E agora nós vamos para Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Vejam o que é que diz. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Focando mais uma vez a pessoa de Jesus. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz, prestem bem atenção, mas do Filho diz. Quem é o Filho? Quem é o Filho? Quem é o Filho? Jesus. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Repetido,
mas do Filho. Quem é o Filho? Quem é o Filho? Jesus. Mas o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade. E o cetro é o cetro do teu reino. O que é que o texto está dizendo? Mas o Filho diz. O que é que está dizendo a respeito de Jesus? Primeiro, o teu trono. Segundo, ó Deus. Terceiro, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. O que é que tem em comum até agora? O foco é Jesus. Proclame Jesus. Pregue Jesus. E agora nós vamos para João capítulo 14, versículo 8 e 9. É um diálogo de Jesus com o apóstolo Filipe. João capítulo 14, versículos 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Repetindo, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe já estava aproximadamente 3 anos acompanhando o ministério de Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Da mesma forma, se nós não proclamarmos Jesus da forma como ele deve ser proclamado, há muitas pessoas que podem passar 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e não saber quem é Jesus. Jesus é uma palavra vazia, apenas uma menção da boca para fora. O que aconteceu com o apóstolo Filipe? E Jesus disse para ele: há tanto tempo que estou convosco, e ainda há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Quem é o Pai? Quem é o Pai? Deus. E o que é que Jesus está dizendo? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E para concluir, vamos retornar
a declaração de fé do apóstolo Tomé. E agora nós vamos ver João capítulo 20, versículo 28 e 29. A declaração do apóstolo Tomé. E o que é que Jesus diz depois? João capítulo 20, versículos 28 e 29. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aí vejam o que é que Jesus diz para Tomé. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé, porque você me viu, você acreditou. Felizes aqueles que não viram e creram. E tomando como ponto de partida o passado, Moisés não viu Deus, mas ouviu Deus. Abraão não viu Deus, mas ouviu Deus. Gideão não viu Deus, mas ouviu Deus. Isaías, Jeremias, eles não viram Deus, mas ouviram Deus. Depois que Jesus foi para o céu, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não viu Deus, ele ouviu Deus. Saulo, porque me persegues? Aí ele pergunta: quem és, Senhor? E o que é que ele diz? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Portanto, Paulo, ele não viu Jesus de forma corpórea, mas ele ouviu Jesus. Hoje nós cremos em Jesus, não vimos de forma corpórea, mas nós não vimos Jesus, mas cremos em Jesus. Através de quê? Da sua palavra, que nós temos acesso. Jesus, e disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Portanto, o foco, a essência do Evangelho, proclamar o Evangelho em sua essência, é falar de Jesus. E falar de Jesus é falar do céu, é falar de que tem que aceitar Jesus para não ir para o inferno, é falar da missão de Jesus, o que ele veio fazer no mundo. Então esse é o foco, a essência da pregação do Evangelho. Portanto, proclame Jesus. Repetindo o que significa proclamar, significa declarar publicamente, em voz alta e com solenidade. Por que com solenidade? Porque Jesus é Deus. Não é de qualquer forma que a gente vai falar de Jesus. A gente vai falar de Jesus com reverência, proclamar Jesus com solenidade, anunciar Jesus,
declarar enfaticamente, afirmar, asseverar. Por isso que nós temos, durante todos os anos, em cada mês, pelo menos 3 meses durante o ano, um mês especial para cada missões. Qual a missão que nós estamos focando no mês de março? Missões mundiais. Fátima falou aqui do tema, foi apresentado aqui no vídeo, foi cantada uma música especial, será oportunamente retirada uma oferta para mandarmos para os missionários. No mês de julho, nós temos missões estaduais, onde estamos focando o estado de Pernambuco. Mas, durante o ano todo, a gente tem que focar no estado de Pernambuco. Através de quê? Da Convenção Batista de Pernambuco. O plano cooperativo que nós enviamos para a Convenção Batista de Pernambuco, 50% é para missões, é para evangelizar o estado de Pernambuco. E isso é muito importante que nós saibamos. Plano cooperativo. E não é só a primeira igreja que envia, não. Há inúmeras igrejas batistas que enviam o plano cooperativo. E 50% é para missões. Missões o ano todo. Sustentando os missionários no sertão, no agreste e em outros locais do estado de Pernambuco. Da mesma forma, missões nacionais, mês de setembro, onde nós focamos o Brasil, mas durante o ano todo a gente está enfatizando o nosso país, através de quê? Da Convenção Batista de Pernambuco, que desse plano cooperativo que é enviado, uma parcela vai para missões nacionais, para ajudar e para pagar os missionários. Então nós, e aí estamos falando particularmente a denominação batista, ela tem a Convenção Batista Brasileira, onde existem as igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira e que tem o plano cooperativo e que está fazendo missões locais, estaduais, nacionais e mundiais durante o ano todo, desde a fundação da igreja, porque a essência da igreja batista, da denominação batista, é essa. Então, nós estamos focando agora missões mundiais. E o que é que nós vamos proclamar? E o que é que nós temos proclamado? Jesus Cristo. Quando nós pregamos aqui, a gente não vai pregar a respeito da nossa vida particular, não. O mundo está interessado em saber a respeito da nossa vida particular, não. O mundo está interessado em saber de Jesus, que tem a ver com céu e inferno. Então nós, ao assumirmos o púlpito, ao proclamarmos o Evangelho, vamos proclamar Jesus Cristo. Ele é a pessoa principal a ser proclamada, para que as pessoas saibam, para que as pessoas aceitem, para que as pessoas confessem Jesus como o único e suficiente Salvador. Portanto, que Deus coloque essas verdades em nossas mentes, em nossos corações, e que nós conheçamos profundamente Jesus Cristo. Não conhecer somente superficialmente, mas mergulhar para conhecer quem de fato é Jesus. Hoje a gente viu alguns textos, e nesses textos a gente viu que cada um desses textos, seja para Romanos, seja para Tito, seja para os apóstolos, era a pessoa de Jesus. Quem é Jesus?
Então, que nesta noite a gente coloque em nossas mentes, em nossos corações, o desejo de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.